A abordagem que eu quero trazer hoje sobre essa questão da preguiça de estudar é que muitas vezes a preguiça, no fundo, ela demonstra alguma outra coisa por trás, ela é um sintoma de algo a mais que está acontecendo, tá? Essa é a primeira coisa para a gente saber. Então, por exemplo, quando a criança fala que ela tem preguiça de estudar, talvez ela tenha no fundo dificuldade. Perceba você, e aí vem o nosso olhar muito sensível de mãe, de educador próximo da criança, mais do que nunca nesses tempos tão difíceis aí de pandemia, para estar perto e sensível para perceber o que está por trás disso exatamente que está acontecendo. Então, perceba, será que essa preguiça de estudar aparece toda vez que tem que sentar e fazer tarefa de casa ou só em alguma ou algumas matérias específicas? Por quê? Se é referente a alguma matéria em específico, matemática, por exemplo, criança fez lá atividade de português tudo certo, atividade de inglês, de ciências, tudo ok, e aí chega na hora do livro de matemática, ela trava, ela emperra e ela diz que ela tá com preguiça de fazer, ou com preguiça de estudar. Então, o que a gente vê por trás dessa preguiça nesse caso? Uma dificuldade. E essa dificuldade, veja como é que é profundo a questão, né? A questão fica profunda porque se a gente não percebe isso no início, isso vai virando uma bola de neve. Essa dificuldade que a criança pode ter em determinada matéria, usando de exemplo aqui a matemática, se já existe uma dificuldade, essa dificuldade vai gerar um desinteresse, né? Esse desinteresse naquela matéria específica vai gerar o que a gente chama de preguiça. Ela tem dificuldade, então ela tá com desinteresse, esse desinteresse vai dar preguiça, e aí essa preguiça vai se traduzir no que no final das contas? Em estresse, em briga, em vocês falando sobre aquilo, discutindo e tentando resolver sem conseguir resolver. E tudo começou pelo quê? Por uma possível dificuldade da criança naquela matéria. Então, a primeira dica que eu dou para vocês esteja atenta, esteja atento, esteja sensível para perceber o que está por trás dessa possível preguiça que o teu filho, a tua filha diz que tem na hora de estudar, tá? Esteja vigilante nesse sentido, para você agir o quanto antes. Haja. Não fica naquela coisa de achar que, puxa, é uma fase, isso vai passar. Quanto mais cedo você agir, mais fácil vai ser de reverter esse quadro, para isso não virar uma bola de neve, porque pense você, se a criança tenta, mesmo a gente, né? Vou falar da criança, porque eu sempre falo da criança, mas tudo que eu falo, como qualquer outro ser humano, vale para nós também. Se a criança tenta fazer uma atividade, tá difícil, ela não consegue, aí ela tenta de novo, para ela tá escrito em grego aquilo ali, né? Alguma conta da matemática que ela não consegue entender de jeito nenhum, e ela tenta de novo, e não vai, e não tem uma ajuda específica sobre isso. Essa dificuldade, além de virar uma bola de neve, começa a minar a autoestima da criança, sabe? Por que mina a autoestima dela? Porque a autoestima está muito ligada àquela coisa da criança se sentir capaz, se sentir competente, de ter a certeza de que ela pode, de que ela consegue. E se ela vê que ela não consegue, que não vai, que não dá conta, essa preguiça vai começar a afetar até a autoestima. E que no fundo não é só uma preguiça, né? Nesse exemplo aqui que eu tô dando para vocês. Existe uma dificuldade real que gera esse desinteresse, que vai gerar essa desmotivação. E aí, convenhamos, vou fazer um parênteses aqui. Já não é lá muito motivador a gente estudar para as matérias que a gente não gosta tanto assim, né? Então pense, não ser motivador com dificuldade em cima, aí que o negócio não vai. Aí que é chato demais, aí que a criança não vai querer fazer. E isso vai se traduzir possivelmente nessa preguiça. Preguiça de fazer a tarefa de casa, preguiça de estudar para a prova daquela matéria, preguiça de fazer o trabalho relacionado àquilo que ela tem essa dificuldade. E aí o que vai acontecer? Justamente por conta disso tudo aqui que ela não está fazendo, é bem nessa matéria que ela vai pegar recuperação, que vai ficar pendurada em nota lá, vai chegar final do ano, tá no desespero, criança, você tentando recuperar o ano todo por uma coisa que começou desse tamanho assim. Então aproveita que a gente ainda tá no primeiro semestre desse ano letivo, aproveita que tem tempo, não deixa o negócio se acumular, não deixa virar uma bola de neve lá na frente, tá? Entenda, esteja sensível para ver justamente o que pode estar por trás dessa preguiça, se não é uma possível dificuldade. E às vezes a criança está tendo essa dificuldade e não sabe nem pedir ajuda,
né? E não é por mal que ela faz isso. O que ela não faz isso de não pedir ajuda. Ela não sabe pedir ajuda. E aí ela, tô com preguiça. É mais fácil, né? É aquela coisa que já tá pronta aqui. Então ajude você, adulto, você mãe, você educador, na medida do possível. Agora, já vou chegar no ponto de que ajudar não significa, nem nunca vai significar fazer pela criança. Hoje, inclusive, eu coloquei um post aqui no meu Instagram falando sobre isso, né? Sobre mães e pais que fazem a criança não apresentar na escola tarefas de casa com erros ortográficos, por exemplo, ou com um exercício sem ser resolvido, ou com uma conta incompleta, né? E isso não é ajudar. Então, o que seria o nosso ajudar? Até para deixar esse processo de estudos mais motivador, menos chato possível. Gente, estudar, assim como a educação de modo geral, pode e deve ser mais leve, pode e deve ser mais fácil, pode e deve ser mais gostoso. Se não for assim, tá errado. Tá errado. Hoje eu abri caixinha de perguntas aqui nos meus stories, eu ri com as respostas que vieram e eu concordo com todas. O nosso sistema educacional já preza muito pelo conteúdo, já é extremamente conteudista, é uma carga assim de conteúdo que a gente fica soterrado de tanta coisa que tem como professor para passar para o aluno, quanto família, estudante para assimilar tudo aquilo. E se a gente for ver, agora especialmente nesses tempos de pandemia, pai e mãe cada vez mais próximos aí da criança, acompanhando as matérias, acompanhando as tarefas, enfim, todo esse conteúdo a gente já estudou na nossa época de criança, né? E o que a gente lembra deles? Se não for uma matéria que você use na tua prática do dia a dia, se não for alguma coisa que você goste muito, você não lembra. A gimnosperma, angiosperma lá da biologia e tantas outras coisas, e da matemática e geografia, enfim. Então já é muita carga, o negócio já é sim chato, convenhamos, não é legal, a gente sabe que não. Entre jogar videogame e estudar, né? É a mesma coisa nós, a gente sabe, entre trabalhar e fazer uma coisa que a gente ama, ora, não tem nem comparação. Então, para a criança, da mesma forma. Então, não seja você mais uma coisa chata, mais uma coisa para deixar todo esse processo difícil, pesado, sabe? Seja você a pessoa para tentar fazer com que os estudos sejam algo mais agradável, mais leve, com mais sentido. Flexibilizando algumas coisinhas, já vou dar algumas dicas aí e usar uns exemplos práticos que eu tenho visto com os meus estudantes por conta da pandemia. Então, o ambiente, por exemplo, essa é uma bela ajuda que a gente dá para ajudar a espantar a preguiça também da criança e para fazer com que o processo de estudo seja mais agradável. Sempre falo bastante sobre isso no Instagram, né? Tem vários vídeos meus aqui, posts falando sobre a iluminação correta, sobre ser um ambiente arejado, não ser barulhento no meio do caos, no meio da bagunça da casa, todo mundo trabalhando em home office, a criança ali, aí a gente vai exigir foco, concentração, não dá. Então, às vezes, isso se traduz também, tô com preguiça de estudar. Sabe, essa preguiça tem muita coisa que pode vir por trás. Então a gente ajuda organizando esse ambiente de estudos. A gente não ajuda fazendo por ela. Inclusive no post que eu coloquei hoje, que eu falei que muita mãe acaba, né, corrigindo a tarefa de casa da criança para levar para o colégio, porque ou por um ideal de perfeição, ou porque tem aquela coisa de a gente querer que o nosso filho seja melhor, ou seja o melhor. Isso pode ser até inconsciente, né? Ou pelo fato de que, puxa, eu não quero ser a mãe da criança que vai mal nessa matéria. Então a gente faz pela criança, ou até tentando preservar ela, evitando que alguém fale alguma coisa. Nossa, como assim que você não sabe fazer isso na escola? Qualquer que seja o motivo. Nunca é bem-vinda uma ajuda nossa nesse sentido, porque isso não é ajudar, isso é atrapalhar. Se a gente não deixa a criança fazer por ela mesma, para ela errar, ou para ela mostrar para a professora o exercício incompleto, ou a resposta errada, ou o escrito errado, essa criança não vai aprender. A gente está fazendo por ela, não é a criança que está resolvendo. E quando uma criança erra, e aí volta aquele caderno lá todo riscado, colorido, em vermelho, que a professora fez as anotações do que estava errado, se essa criança prestar atenção no que ela errou naquele momento, dificilmente ela vai errar de novo depois a mesma coisa. E se você mãe, você pai, está fazendo essa correção antes da professora pela criança,
você está errando duas vezes, está atrapalhando duas coisas aí. Uma que é esse processo de aprendizagem da criança, porque ela não vai aprender, não é ela que está fazendo, é você. E outra bem grave, que eu vi hoje até que a Cris Gasparotto, que é mãe e também professora, colocou ali no comentário do post que eu fiz, é que isso é muito ruim para a professora também. A professora não tem como se balizar, não tem como saber se aquela criança entendeu o conteúdo ou não, se aquela criança está com alguma dificuldade ou não, se está tendo alguma dúvida ou não, porque a tarefa foi inteira certa, foi inteira corrigida. E essa professora também não tem bola de cristal para imaginar, apesar de muitas vezes desconfiar, e a gente sabe que isso acontece, mas que foi o pai e a mãe da criança que fez e não ela própria, sabe? Então, são pequenas coisas que a gente faz no nosso cotidiano e que a gente faz sem pensar no quanto isso vai reverberar para a professora, para a criança, para a autoestima dela, para a aprendizagem, para a dificuldade que se traduz na preguiça. Veja lá a bola de neve, tudo que pode estar por trás de uma situaçãozinha, né, da preguiça, de uma coisa. Então, essa proximidade, né, puxando esse gancho dessa questão da tarefa de casa, de não corrigir, proximidade da escola com a família, com o estudante é essencial. Sempre foi, mesmo antes da pandemia, mas agora com a pandemia isso parece que se fortaleceu, o que por um lado é muito bom, porque esse trio precisa trabalhar sempre em conjunto na educação. Escola, família, você, mãe, pai e a criança. E para tudo funcionar muito bem, isso tem que estar interligado, tem que haver comunicação, tem que haver elos, né, entre esses três pontos. Sabem que nos Estados Unidos, inclusive, isso é bem forte. Tem bastante programa lá que incentiva essa participação da família na escola, da família na educação, mais do que aqui. Aqui eu sei que tem vários colégios já que fazem isso, mas lá é bem forte. Inclusive, ano passado, no comecinho da pandemia, eu fiz um curso à distância, online, lógico, né? E que falava justamente sobre isso. Era Family Engagement in Education. Então, para vocês verem a importância do engajamento da família na educação. E essa conversa é sim essencial. Então, se você nota que o teu filho, a tua filha, tá com uma dificuldade recorrente, por exemplo, tá sempre trocando o G pelo J na hora de escrever, usando de exemplo aqui. Não vai você corrigir a criança, não vai você arrumar e riscar o que era G, colocar J ou vice-versa. Escreve na agenda, manda um bilhetinho para a professora, olha, tô sentindo que o João tá sempre trocando as letrinhas G e J. Isso é normal para a idade dele? Para o terceiro ano escolar? É comum? Ou tem alguma coisa que eu preciso investigar mais a fundo? Essa comunicação via de mão dupla, sempre. Professor, mãe, pai, sabe? De um lado para o outro lado, sempre. Até porque a criança precisa disso, precisa mais do que nunca desse nosso apoio. Enquanto adultos, né, que somos mães, somos pais, somos professores, educadores, a gente precisa ter essa proximidade, esse envolvimento. Esse é um dos pontos positivos que a pandemia trouxe. A gente está envolvido na educação, a gente está mais próximo, né? A gente conhecer de fato o nosso filho, a nossa filha, a criança. Lu colocou, a família e a escola devem caminhar juntas com o mesmo objetivo. É justamente isso. Resumiu, né? Essa é a tradução. Esse elo que precisa existir. Porque aí sim a gente vai conseguir ajudar aquela criança, a gente vai conseguir identificar o que pode estar ocorrendo por trás de tudo que está acontecendo ali, dessa preguiça em geral, né? As crianças, os adolescentes, os nossos filhos precisam da nossa ajuda, precisam mais do que nunca, gente. Eu falo com relação especialmente à saúde emocional, sabe? Saúde mental, saúde emocional. Eu sei que não tá fácil para ninguém. Eu sei que é uma série de coisas pra gente dar conta. É casa, é família, é mercado, é roupa, é trabalho. É muita coisa. Eu sei que é muita coisa sim. Eu sei que não tá fácil para ninguém. E eu insisto em repetir isso, porque senão às vezes eu falo alguma coisa e parece que mas ela fala, para ela é fácil. Não, eu entendo e respeito todas as nossas limitações, as nossas dificuldades, a nossa loucura do dia a dia, a pandemia ter virado tudo de ponta cabeça, eu entendo tudo isso. Mas a criança, mais do que nunca e mais do que nós, precisa da gente, precisa. Se você achar que você não vai dar conta de tudo, vou te falar uma coisa, uma sugestão deixa de colocar tanta expectativa e esperar talvez tanta produtividade em outras áreas da vida, mas não descuida dessa área, que é a educação dos filhos,
sabe? Eu falo de educação não só relacionada à parte escolar, mas a educação como um todo, justamente porque essa preguiça pode ser significado disso também, de uma questão emocional não resolvida, de uma angústia que a criança está sentindo por conta da pandemia, por conta de estar só fechada em casa, e ela fala para você que ela está com preguiça, porque ela não sabe nomear exatamente a sensação, o sentimento que ela está tendo. Então, se precisar, sim, negocia com o chefe, conversa com o marido, conversa com quem for, mas não negligencia na parte da criança, na parte dos filhos, na parte dos adolescentes. Eles precisam da gente, tá? Esse é um recado, assim, crucial no meio dessa pandemia. E eu sinto muito isso, porque eu atendo vários pacientes, vários estudantes, várias famílias também, que vêm muito com essa demanda, sabe? Então, essa preguiça pode ser também um sintoma de angústia, um sintoma de não conseguir definir o que está sentindo, mas é alguma coisa que não é boa por conta da pandemia, talvez, que tem a ver com a saúde emocional. A gente ajuda organizando também, além do ambiente de estudos, organizando toda a parte de, por exemplo, quando a criança fala que está com preguiça, às vezes ela não sabe nem por onde começar. E se é uma criança que não sabe nem por onde começar, que já está no meio da bola de neve, aquela bola de neve já está despencando ali morro abaixo, é o momento de você intervir também, positivamente falando, comprando um planner, uma agenda. Muitíssimos estudantes não têm isso. E crianças, adolescentes não têm. E às vezes eu vou nas casas das famílias e aí as mães me falam, né? Quando eu falo, olha, ele vai precisar de uma agenda, assim, assim, assim. Ah, mas eu já comprei um planner, eu já comprei uma agenda, ele que não usa. Você já explicou? Você já mostrou para ele como usa uma agenda, como usa um planner? É uma coisa óbvia para nós, mas para a criança não é. Se a criança nunca usou, a criança não sabe usar. A criança sabe usar um caderno, talvez uma agenda ainda não. Então explica, ó, eu vou fazer junto com você nesse começo para você entender como que funciona a agenda. Você tem trabalho de ciências para entregar no dia 2 de junho. Então você vai abrir lá no dia 2 de junho e você vai anotar no dia 2 de junho da tua agenda que você tem que entregar trabalho de ciências, ok? Só que você não vai fazer esse trabalho só no dia 2 de junho. Então a gente vai antecipar, vamos lá, 3, 5 dias antes, né? Aí você combina com a criança, a gente vai anotar aqui, ó, fazer trabalho de ciências. Então o mesmo trabalho de ciências vai ter 2 apontamentos naquela agenda. Um que é o dia para fazer o trabalho e o outro que é o dia 2, que é o dia da entrega do trabalho. Faz junto com a criança, senta do lado dela, mostra a tua agenda, dá o exemplo. A criança se modela em você. Se modela em nós o tempo todo. Tá aprendendo o que a gente faz, tá vendo como é, sabe? Então falta a gente, às vezes, ter esse cliquezinho assim, de sentar e mostrar, de sentar e fazer junto no começo para ela aprender, e ela aprendeu, aí ela segue o caminho dela. Não só a gente falar, mas eu já comprei a agenda, eu já comprei o planner, já comprou, e será que ele sabe usar? Eu tive um caso essa semana de um estudante justamente assim, de 9 anos. Eu falei, a mãe dele estava junto, e ela falou, mas eu comprei. Aí eu perguntei, você sabe usar? E ele disse, não. Aí ela trouxe o planner e a gente começou a fazer juntos. Ele nunca tinha usado. Veja, não é por mal que as mães fazem isso, eu sei que não. E eu gosto de frisar isso, senão às vezes dá a impressão que eu tô aqui massacrando as mães, né? Pelo contrário, claro que não. A gente tá aqui para trabalhar em conjunto, para conversar, para trocar ideia, para se ajudar. Como esse elo dessa engrenagem aí da educação, né? Escola, família, estudante, todo mundo tá aqui para se ajudar, mais do que nunca. Preguiça também pode ser algo como, no fundo, eu só quero jogar videogame, sabe? A criança tá lá jogando videogame e aí fala que tá com preguiça de estudar. Estudar, fazer tarefa, fazer trabalho, estudar para prova, enfim. E essa preguiça pode ser, quero continuar jogando videogame, jogando joguinho no celular. Cada vez mais isso tá recorrente, né? E tá cada vez mais difícil, eu sei também, tentar tirar a criança da frente dessas telas. Então, eu nunca vou pro caminho da proibição. Sempre falo que para mim a proibição não é bem vista assim. Isso só piora a situação. Flexibilize, entenda, o momento tá difícil. Faz lá, prepara a rotina, né? Então, a tão necessária rotina, com bloco de estudos, bloco de joguinho, depois bloco de estudos, depois bloco de joguinho.
Separa de tempos em tempos. Então a criança faz a tarefa de casa, fez aquelas tarefas, ela pode jogar um pouquinho, jogou o horário combinado, o limite combinado, volta a fazer a tarefa de casa, etc, etc, etc. Ai, mas eu nunca deixei o meu filho jogar no meio das tarefas escolares, ou no meio, né, no intervalo, no play, no que ele tiver ali de tempinho entre uma matéria e outra. Não, mas qual é o mal? Será que a criança não vai se sentir melhor depois que ela jogar um pouquinho para ela voltar para a segunda hora de estudos, por exemplo? Combinem isso, sabe? Assim, deixa uma rotina bem estruturada para a criança respeitar aquele tempinho, aproveitar, jogar o tantinho que ela quer jogar e voltar para a aula. Ela vai voltar mais motivada. Então, esse flexibilizar que eu quero falar passa por isso também. A gente está na pandemia, está em um ano assim, que já é mais de um ano, completamente atípico. Qual é o mal se a criança está assistindo uma aula online, por exemplo, e sair rapidinho da frente do computador para ir até a cozinha, roubar um docinho e voltar? Qual é o problema da criança fazer isso? Ah, mas eu não posso deixar, porque ela está assistindo a aula. Eu concordo e eu entendo, mas a gente está num momento muito diferente. E vamos combinar? Eu, você, né? A gente, se está trabalhando em casa e sabe que a cozinha está ali do lado e está aqui digitando e fazendo, né, um arquivo, documento, planilha, seja o que for, cansada, esgotada, vai rapidinho na cozinha, pega um docinho e volta. Não faz isso e continua o trabalho? Por que a criança não poderia? A criança pode. Eu deixo os meus estudantes. Ontem mesmo eu fui na casa de um aluno meu e aí ele sentou comigo, a gente começou, ele falou, ai, esqueci de pegar água. Eu falei, pode ir lá pegar. Daí ele levantou, sentou de novo. Não, eu vou pegar depois. Eu falei, não, mas pode buscar, pode encher tua garrafinha de água. Aí ele falou, não, mas a água daqui é ruim, eu sinto gosto. Eu queria pegar a água lá da cozinha, que a gente tava num outro espacinho da casa. Eu falei, tá, pega tua garrafinha, enche a água lá com a água da cozinha e volta. Jura? Juro. Falei, sim, se eu for rapidão pode ir e voltar. Foi correndo e voltou correndo. Pronto, tá com a garrafinha de água dele, tá fazendo a sessão de estudos comigo e tá tudo bem, tá tudo lindo, sabe? Então flexibilizem esse pouquinho, isso não vai fazer mal. A criança pegar um pedacinho de chocolate e voltar no meio da aula ali rapidinho para comer, vai dar mais energia, ela vai estar mais feliz e não tem mal nenhum nisso. Ai, mas no colégio ela não pode fazer isso, concordo. Colégio é uma outra estrutura, já tem toda a hierarquia, já tem todo o sistema de regras, a criança já está acostumada com aquilo. Em casa não. Por mais que exista rotina, por mais que exista regra, por mais que exista combinado, e tudo isso sim precisa existir, é super necessário, mas por mais que tenha tudo isso, a criança sabe que é a casa dela. E ela também sabe que ela está vivendo e fazendo tudo nessa casa há mais de um ano. Tudo acontece nesse mesmo ambiente. Gente, é o momento da gente tentar deixar tudo um pouco menos pesado e um pouco mais leve e entender o lado da criança como criança ser humano que ela é, não só estudante, sabe? Outro estudante meu que eu atendo, o Bolt, é um cachorrinho muito fofo por sinal, sempre participa junto com a gente da sessão de estudos. Então assim, um cachorro que fica quietinho, eu entro ali no quarto dele para estudar, já vem o cachorrinho junto atrás, sobe na cama, deita na cama e fica dormindo. Aí tô eu e meu aluno ali estudando e o cachorro quietinho, tudo numa boa. Às vezes a gente olha para trás, tá ali o Bolt, fala, nosso aluno aqui hoje tá dormindo, hein? Não tá prestando atenção na nossa aula. E aí o meu aluno ri, né? Divertido, é leve. Para ele, claro que é muito mais gostoso ele saber que ele tá tendo aula de matemática, que já é um negócio pesado, com o cachorrinho dele ali atrás. E a gente flexibilizou e não teve problema nenhum nisso. Então, sempre que der, sempre que possível, flexibilize essas pequenas coisinhas assim que vão deixar esse momento mais prazeroso, né? Vão fazer a criança aprender mais a partir disso também, entende? Outra coisa que pode acontecer, sem querer também, né? Às vezes a gente fala para a criança, quando ela vem pedir uma ajuda nossa em alguma matéria, a gente fala não por mal. Nossa, mas como que você não entendeu isso aqui? Como que você não sabe fazer isso aqui? Isso aqui é super fácil. Ou a gente, ou um amigo, ou alguma pessoa falando isso. Ah, mas é muito fácil, como que você não sabe fazer isso aqui ainda? Aí a criança, na próxima vez, daquele mesmo conteúdo, ela tá ali com a tarefa dela na mão, ela vai travar, ela não vai pedir ajuda para você.
porque ela lembra que você disse que é um negócio muito fácil. Então ela se acha o quê? Já incompetente. Ela já acha que ela não é capaz de fazer aquilo. E aí, para ela não correr o risco de começar a fazer, travar, parar e ver, você vê, por exemplo, que ela é burra, como ela imagina que ela é, né? Que é como ela se intitula, ela fala que é preguiça. Porque falar que ela tá com preguiça é mais light para ela do que ela assumir na cabeça dela, né? Porque é só na cabeça dela. Eu sou incompetente, eu não consigo, isso aqui é difícil demais para mim, apesar de todo mundo me falar que é fácil, só eu não consigo entender. Então ela foge pela preguiça e ela vai falar que tá com preguiça. Quando no fundo ela não entendeu. Quando no fundo ela tá com dificuldade com relação àquele conteúdo. Mas a gente falou sem perceber, né? Sem pensar. Tudo isso que pode estar por trás. Ah, e a preguiça nunca pode ser preguiça em si? Claro que pode. Claro que pode, né? Assim como a gente também. E aí, itens pra gente não descuidar. Não descuide da alimentação da criança. Não descuide da alimentação. A alimentação tem completamente tudo a ver com a preguiça ou com a produtividade. Então, alimentação que não é com nutrientes, que não é balanceada, fruta, verdura, legumes, comida saudável, né? É só fritura, salgadinho, bolacha, chocolate, etc, 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 etc. Isso vai intoxicando literalmente o organismo, o cérebro da criança, atrapalhando a capacidade de concentração, de foco, de tudo. Além da alimentação, que tem a ver também com a hidratação, né? A água, a gente não descuidar da água. Sono, importantíssimo sono. Claro que a criança vai ter preguiça, vai estar com sono, se ela foi dormir super tarde e ter que acordar cedo no dia seguinte. Às 7h30 da manhã tem uma prova online aqui para fazer, tá? Morrendo de sono, com preguiça, porque não dormiu o suficiente. E já tá sem rotina de sono faz tempo, não vai funcionar, vai sentir preguiça. E quem tá por trás dessa situação da preguiça? Nós adultos. A gente precisa estruturar essa rotina da criança para que ela durma no horário adequado, para que ela acorde no horário certo e não sinta preguiça. Sabe? Exercício físico, outra coisa que a gente não pode descuidar de jeito nenhum, mesmo para quem mora em apartamento, precisa se exercitar. A criança, assim como nós também, precisa liberar toda a carga de neurotransmissores, de hormônio que está dentro dela, dar tchau para o cortisol do estresse, né? Liberar cortisol e puxar adrenalina, hormônios de bem-estar. Isso faz bem, isso é necessário, isso é fisiológico. O organismo precisa disso. Se o organismo não tem isso, ó, um dia inteiro sem exercício, outro dia inteiro sem exercício, outro dia inteiro sem exercício, sem qualquer atividade física, a sensação no final do dia é de preguiça, é de desânimo. Veja por você, assim, se você não faz exercício hoje, não faz amanhã, não faz dia após dia, dia após dia, possivelmente você esteja sentindo já esse cansaço, essa preguiça e de repente nem se deu conta que é pela falta de exercício. Para a criança, a mesma coisa. A criança precisa fazer atividade física, precisa liberar esses neurotransmissores e isso vai espantar a preguiça, sabe? Então, assim, era muito dessa abordagem que eu queria mostrar para vocês, porque a gente tem o costume de só criticar a criança, só lá apontar e colocar o dedo na ferida. Mas o que a gente está fazendo para ajudar? E ajudar antes de chegar nesse caso, ou ajudar enquanto ainda é tempo, enquanto não virou uma bola de neve, enquanto não é final de ano e a criança está lá pendurada em nota, desesperada, precisando de ajuda, prova de recuperação para recuperar o ano inteiro em uma semana de provas. A gente precisa ser a pessoa com quem a criança pode contar. A gente precisa ser aquele que vai deixar todo esse processo mais leve, menos chato, como pode e deve ser. Tanto o estudo quanto a educação no geral, sabe? Aprender fica muito mais legal assim, para nós e para eles. E você vai se estressar menos. Talvez hoje você esteja vivendo um dia a dia aí de muito estresse, de caos familiar por conta dos estudos da criança, mas no fundo o negócio começa por você, porque você não percebeu que são pequenos ajustes que você adulto, você mãe, precisa fazer para que isso tudo se resolva da melhor maneira possível. Fabiana colocou aqui, ó, Carlos ficou fraco, caiu nas notas. Olha só, é justamente isso. Rendimento escolar é um dos primeiros indícios que a gente percebe de que algo não vai bem com a criança. Eu sempre falo, a nota escolar não é só uma nota relacionada a conteúdo. Se você sentiu uma queda em tudo e esse rendimento caiu, algo pode estar por trás.
Ah, essa criança não está se concentrando, ou está com preguiça, ou, sabe, você vai investigando, aí você vai descobrir lá falta de sono, falta de comer direito, falta de se exercitar, falta de ter uma rotina, falta de eu adulto ajudar no sentido de ajudar mesmo, não de atrapalhar, nem só de julgar, nem só de criticar. Falta a gente fazer essas pequenas mudanças. E isso se reflete na nota, para bem, né, para cima ou para baixo. Em ambas as situações, se reflete sempre. É um excelente indício para isso. Mas entender que ele estava sobrecarregado, a Fabiana falou. Esse é um outro ponto bem interessante. Acho que ela vai continuar escrevendo aqui, mas outra coisa bem observada e boa lembrança, que a gente precisa considerar também é a agenda dos nossos filhos. Tem criança que tem uma agenda tão lotada que a mãe fez a agenda daquela criança que ela não tem tempo de ser criança. Então ela já estuda em colégio integral, faz mais aula de inglês por fora, faz aula de música, faz, sabe, coisa em cima de coisa, em cima de coisa, em cima de coisa, essa criança não tem tempo para ela. Aí no único momentinho que ela teria para ela tem que fazer o quê? Tarefa de casa. Sabe o que ela vai dizer para você? Que ela tá com preguiça ou que ela tá cansada. E ela tá cansada realmente. Difícil, ela tá sobrecarregada. Criança precisa ter tempo de ser criança. Criança precisa ter tempo de estudar, sim, precisa ter rotina, precisa sim cumprir com as obrigações, com as responsabilidades, sim, desde que você também cuide para enxergar o outro lado. A criança só vai fazer tudo isso aqui que precisa ser feito se você entender isso aqui antes, que é o lado da criança como ser humano, que é o lado da criança tendo tempo de ser livre, de fazer o que ela quiser, de brincar, de lazer, de não ter exigência, sabe? De deixar ela livre. Não da gente ficar o tempo todo em cima, fazendo pela criança, mandando, entende? Essa é a diferença, é a questão da gente enxergar esse antes. E aí esse restante vem. Então tudo isso é o que pode estar por trás da famosa preguiça. Mãe, tô com preguiça de estudar. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês com a abordagem que eu trouxe hoje para esse tema. Deixa eu ver se tem alguém aqui com alguma dúvida ou querendo falar alguma coisa antes de eu encerrar a live. Se não, espero vocês na terça-feira que vem, toda terça-feira às 9 horas da noite, 9h05 eu faço a live, quinta às 9h05 também. Fabiana colocou, a ele estudar pela manhã, estudar à tarde, não dava tempo para brincar. Tá aí, é bem o que a gente falou, viu? Só criança sobrecarregada, sentindo fraco, cansado, nota caiu, rendimento escolar caiu. É justamente isso. Então que a gente possa cuidar e que a gente como adulto possa estar atento e sensível para perceber, para deixar todo o processo mais leve, mais agradável, menos chato e que a criança possa sempre contar com a gente. Ela precisa da gente mais do que nunca, viu? Que esse seja o nosso recado final aqui da live de hoje. Super obrigado pela participação de todos vocês, que vocês tenham uma excelente noite de quinta-feira, uma sexta-feira abençoada. E eu espero vocês na terça-feira que vem às 9h05 da noite.